Deputados reagem à crise política e a oposição ameaça obstruir votações se a comissão do impeachment não for instalada. Derrubada a liminar que suspendia a nomeação do novo ministro da Justiça, Wellington César. E esta edição destaca também: deputados trabalham para agilizar a liberação da fosfoetanolamina, a pílula do câncer. E já está em vigor a lei que obriga escolas a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying. Segunda-feira, 7 de março. O Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. O financiamento da saúde pública no Brasil deve ser um dos principais temas do plenário nesta semana. Mas há um obstáculo político que pode inviabilizar não só esta, mas todas as outras votações. Quem vai ajudar a gente a entender essa situação é a repórter Paula Bittar, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães. Paula, boa noite. Apesar da pauta cheia, quer dizer, a gente pode ter aí uma dificuldade grande para o andamento dos trabalhos essa semana, né? Com certeza, Jaciene. Boa noite a você também, pois os acontecimentos da semana passada, em especial da última sexta-feira, com a condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar depoimento aí no âmbito da Operação Lava Jato, precipitaram aqui uma reação aqui na Câmara, uma reação por parte de partidos oposicionistas que prometem obstruir todas as votações até que a Câmara dos Deputados instale a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se apesar dessa reação for possível votar alguma coisa no plenário da Câmara nessa semana, um dos destaques é, com certeza, a proposta que busca aumentar o dinheiro que é destinado para a área da saúde. A gente vai saber mais na reportagem. Os deputados poderão votar proposta de emenda à Constituição que obriga o governo federal, num prazo de 6 anos, a investir pelo menos 19,4% da receita corrente líquida em ações e serviços públicos de saúde. Atualmente, o gasto mínimo definido pela Constituição é de 13,2% da receita. O autor da proposta defende que o governo federal invista mais para desafogar estados e municípios. Nos últimos anos, o que tem acontecido? Os municípios brasileiros e os estados estão arcando com a maior parte dos recursos e, portanto, já estão absolutamente sem condições de sustentar essa estrutura de saúde brasileira, exatamente porque o governo federal está num processo decrescente de investimentos na saúde. Mas o líder do PT diz que mais recursos na saúde significa menos dinheiro em outras áreas essenciais. Por isso, ele defende o retorno da CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. É um clamor aqui na casa e no país por mais recursos para a saúde. Por isso, inclusive, nós defendemos um imposto só para rico pagar, que é a PEC que aprova a CPMF, para botar dinheiro na saúde. Essa PEC garante uma obrigatoriedade de execução de orçamento na saúde, na Constituição. Mas, para isso, tira dinheiro da Previdência Social e da assistência social. Outra PEC voltada para a educação também poderá ser analisada nesta semana. A proposta permite que universidades públicas cobrem por cursos de pós-graduação lato sensu. O plenário poderá analisar ainda projeto que suspende as regras para o cálculo do montante da dívida dos estados e municípios com o governo federal. O objetivo é conseguir juros menores para a cobrança da dívida. Mas há um obstáculo político para que toda essa pauta seja votada. Líderes da oposição avisaram no final da semana passada que vão bloquear todas as votações enquanto não for instalada a comissão para analisar um possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós vamos considerar que o que há de importante para ser discutido agora é a crise nacional, uma das crises mais graves que aconteceram e acontece na história da República. Então a decisão é essa aí, nós vamos obstruir as votações e exigir a instalação imediata da comissão especial que vai analisar o impeachment da presidente Dilma. Essa é a nossa posição. O impeachment perdeu toda a densidade política, não tem densidade jurídica, então se busca fato para sustentar uma disputa política prolongada em cima da crise, criando crise para o Brasil e argumentando, construindo uma defesa de posição para deslegitimar
o governo e o projeto popular. Bom, Paula, sendo possível, né, as votações nesse cenário complicado, o que mais você destaca além dessa proposta da saúde? Bom, tem essa outra PEC, né, que é a PEC que trata da educação, que permite a universidades públicas cobrar pelos cursos de pós-graduação lato sensu, que são, por exemplo, aqueles cursos de especialização, também os chamados MBAs. De acordo com o autor dessa proposta, o deputado Alex Canziani, o objetivo aí é regularizar uma situação já existente dentro das universidades públicas e também reforçar o caixa dessas instituições. Além dessa proposta, a gente tem um projeto de decreto que a gente citou aí na reportagem que busca aumentar o desconto que o governo federal vai dar na renegociação das dívidas dos estados e dos municípios. E a gente tem amanhã à noite marcada uma sessão do Congresso Nacional, que é aquela sessão que reúne deputados e senadores para análise de vetos presidenciais. Entre os vetos, entre os itens, estão os vetos ao projeto que trata da repatriação de recursos mantidos no exterior. Agora, Paula, para permitir que tudo isso seja votado, qual é a chance de ser eleita rapidamente essa comissão especial para o impeachment e se a oposição, né, for vitoriosa? Daí fica complicado, né, nesse papel de obstrução. Exatamente. Se a oposição de fato conseguir mobilizar deputados em número suficiente, vai ficar complicado votar qualquer coisa. E para que essa comissão especial seja eleita, a comissão especial para tratar do impeachment, é preciso primeiro que o Supremo Tribunal Federal julgue recursos que foram apresentados pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, com relação ao rito do impeachment, como se dará todo esse processo do impeachment. O presidente Eduardo Cunha já falou que não vai colocar essa comissão especial, não vai colocar a eleição em pauta enquanto esses recursos não forem julgados. Tá certo, Paula. Muito obrigada pelas informações. Imagina, boa noite. Boa noite. E o Supremo Tribunal Federal publicou hoje o acórdão da ação que definiu o rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso. O ato abre caminho para os ministros decidirem agora se aceitam ou não o recurso apresentado pelo presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Ele questiona 3 pontos da decisão do Supremo: a chapa alternativa, o voto secreto para a eleição da comissão especial e a decisão de dar ao Senado poder para rejeitar o processo de impeachment. Por ter sido apresentado antes de ser publicada a decisão do Supremo, o recurso corre o risco de não ser analisado pela Corte. A Advocacia Geral da União já se manifestou nesse sentido ao considerar o recurso intempestivo. Depois do depoimento do ex-presidente Lula à Polícia Federal e do vazamento de uma suposta delação do senador Delcídio do Amaral, a oposição deu início a uma ofensiva contra o governo. São várias frentes de batalha. A gente explica agora algumas delas na reportagem. A oposição está trabalhando ao mesmo tempo em 5 frentes. Uma na própria Câmara, uma no Ministério Público Federal, outra no Conselho Nacional do Ministério Público, outra na Justiça Federal em Brasília e a última no Supremo Tribunal Federal. No Ministério Público Federal, a oposição fez uma representação contra o ministro do Trabalho e Emprego. O ministro Miguel Rossetto emitiu uma nota de apoio ao ex-presidente Lula e a oposição questionou o uso da estrutura pública para isso. Na Câmara, o deputado Rubens Bueno apresentou um requerimento pedindo informações para o ministro Jacques Wagner. Ele quer saber quanto custou a viagem da presidente Dilma Rousseff para visitar o ex-presidente Lula no último sábado. Nós estamos entrando com um requerimento e pedindo, junto ao procurador da República do DF, que faça a investigação sobre o uso da máquina pública para ali promover figuras e partidos que nada têm a ver com a administração pública. Restam outras 3 frentes. Nelas, o questionamento tem um mesmo foco: a nomeação do novo ministro da Justiça. Wellington César é promotor. Para a oposição, ele não poderia continuar nessa carreira e, ao mesmo tempo, ser ministro da Justiça. A última palavra sobre esse caso vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento está marcado para esta quarta-feira. O resultado vai definir a questão do ponto de vista jurídico, mas com certeza vai ser só mais um capítulo de uma guerra política que não termina aí. Não acredito que o Supremo possa declarar constitucional a posse de um ministro na Justiça que seja egresso do Ministério Público Estadual. A Constituição Estadual da Bahia
ela proíbe e a Constituição Federal também proíbe. Quer dizer que a presidenta não pode escolher o ministro da Justiça? Vocês vejam onde está chegando esta tentativa do quanto pior melhor e esta tentativa que eu digo de não deixar a presidenta exercer o mandato que ela recebeu democraticamente por decisão de 54 milhões de brasileiros. Hoje, o ministro da Justiça, Wellington César, foi reconduzido ao cargo por decisão liminar do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Cândido Ribeiro. Ele acolheu os argumentos da Advocacia Geral da União e derrubou a decisão liminar tomada na última sexta-feira pela juíza federal Solange Vasconcelos, da primeira instância do Distrito Federal. A juíza havia cancelado a nomeação do ministro da Justiça por entender que ele, sendo promotor de carreira, teria que pedir demissão do cargo antes de assumir o ministério. Como envolve uma questão constitucional, o caso será julgado agora pelo Supremo Tribunal Federal, o que pode ocorrer na próxima quarta-feira. Aqui no Congresso Nacional são muitos os projetos que tentam aperfeiçoar a legislação existente para combater a corrupção no país. Nesse sentido, o Ministério Público Federal vem realizando uma campanha pedindo o apoio da população para que seja discutido e aprovado pelos parlamentares um pacote de medidas sobre o tema. De acordo com a Constituição Federal, a sociedade pode apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados, desde que a proposta seja assinada por 1% dos eleitores, distribuídos por pelo menos 5 estados brasileiros. Pensando nisso, o Ministério Público Federal lançou uma campanha pedindo o apoio da população em 10 propostas para prevenir e reprimir a corrupção. Desde o início da campanha, no ano passado, mais de 1.500.000 assinaturas foram recolhidas. O número é suficiente para que essas propostas de mudança na legislação sejam encaminhadas até o Congresso na forma de projetos de lei de iniciativa popular. O pacote de medidas contempla, entre outras, o aumento das penas para os casos de corrupção de grandes valores, a reforma do sistema de prescrição penal e a criminalização do Caixa 2. Muitas dessas proposições já são discutidas pelo Congresso Nacional em propostas que tramitam pelas comissões e outras que já estão prontas para serem votadas em plenário. Entre elas, a que dá mais celeridade em ações de improbidade administrativa, a que dá mais transparência em licitações com a administração pública e a que estabelece normas para o financiamento público das campanhas para as eleições majoritárias. Seguindo a linha do Ministério Público, alguns deputados estão se mobilizando em torno da aprovação de propostas anticorrupção aqui na Câmara. Os 10 projetos que eu apresentei, eles visam o combate à corrupção e também aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário, que hoje existem várias manobras em que vão se prorrogando os processos que estão em tramitação também no Judiciário e que acaba trazendo assim uma certa lentidão, até mesmo de que uma punição ou um desfecho seja dado para algumas situações de corrupção. São instrumentos importantes que você vai avançando você vai fechando o cerco para que não aconteçam novos crimes, né? Os que aconteceram já aconteceram, essa legislação ela não será oportuna para condenar ninguém em cima de um crime que já aconteceu, mas dos novos que as pessoas forem condenadas, aí pode ser interessante você ter leis mais rigorosas. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, foi notificado hoje sobre a decisão do Conselho de Ética de abrir processo contra ele para apurar suposta quebra de decoro parlamentar. Agora o deputado terá 10 dias úteis para apresentar a defesa por escrito. Depois disso, o Conselho de Ética tem até 40 dias úteis para investigar. E em seguida, o relator, deputado Marcos Rogério, tem mais 10 dias úteis para elaborar seu parecer. A apresentação do relatório final está prevista para o início de junho. Ainda em fase de testes, a fosfoetanolamina, conhecida como pílula do câncer, só poderá ser distribuída em grande escala depois de autorização da Anvisa e uma vez cumpridas todas as fases exigidas pela pesquisa clínica no Brasil. Aqui na Câmara, um grupo de trabalho quer ajudar a agilizar a liberação do medicamento. A chamada pílula do câncer foi produzida pela Universidade de São Paulo e era fornecida gratuitamente, mas uma portaria da USP proibiu a distribuição até o registro junto à Anvisa. Para conseguir a medicação, os pacientes entraram na justiça.
Nesta reunião do grupo de trabalho que acompanha o desenvolvimento das pesquisas, os deputados definiram que vão marcar reuniões com os ministros da Saúde e da Ciência e Tecnologia para discutir a liberação do remédio. Vão também visitar laboratórios do Ceará e de Santa Catarina, onde há pesquisas sobre a fosfoetanolamina. A gente deve ter até no final do ano para efetivamente as pessoas poderem ter uma certeza se essa droga ela realmente traz os benefícios, mas comprovados pela ciência. E aí, então, haver uma ação do Ministério da Saúde, chegar isso também à Câmara Federal, para se definir também a política para o uso desse medicamento. O coordenador do grupo, o deputado Arlindo Quinalha, defende que o paciente possa ter acesso à medicação desde que ele tenha conhecimento de que ainda não existe comprovação da cura da doença pela droga. Nós não podemos, pelo mesmo critério científico, negar evidências. Então, hoje, há pesquisadores na área da biologia, porque antes não havia esse tipo de pesquisa, pelo menos no Brasil, que a gente conhecesse, que estão demonstrando o efeito da fosfoetanolamina em células in vitro, ou seja, em laboratório. Nós não podemos estimular uma credulidade que pode enganar e decepcionar as pessoas, mas também, e esse tem sido o nosso esforço, desse equilíbrio. Não podemos negar evidências. E você vai ver depois do intervalo, representantes do agronegócio estão preocupados com possível redução de recursos para custeio da safra. E você vai ver também. Agora é lei. Escolas são obrigadas a adotar medidas de prevenção e combate ao bullying. A gente volta já. A Frente Parlamentar da Agropecuária promoveu na Câmara o seminário preparatório do Plano Safra 2016-2017. Representantes de vários setores do agronegócio se mostraram preocupados com possível redução de recursos para custeio e garantia da safra. No ano passado, o PIB, que mede o crescimento da economia brasileira, teve uma queda de 3,8%. Praticamente todas as atividades produtivas tiveram um desempenho negativo. A exceção foi a agropecuária, que cresceu 1,8%, apesar da forte queda nos preços internacionais. O seminário sobre o novo Plano Safra debateu alternativas para garantir recursos para o setor, no cenário de crise financeira no governo. O Plano para a Safra em Andamento, iniciada em 2015, já teve menos dinheiro do orçamento federal para financiar investimento, custeio, comercialização e seguro agrícola. O único setor que está dando certo no Brasil, o único setor que não está desempregando em massa, como serviços, como o comércio, como a indústria, por exemplo, é a agricultura. Então é o nosso segmento. Portanto, ele tem que ser prestigiado por parte do governo. Alguma coisa o governo tem que fazer, não apenas os produtores jogarem a semente na terra e depois não ter nenhum tipo de proteção quando, vamos dizer assim, as safras vêm. Outros temas também entraram na discussão deste ano. Simplificação do Sistema Nacional de Crédito Rural, simplificação dos documentos, da burocracia infernal que prejudica, aumenta custos, atrasa, desanima os agricultores. Representantes do governo e do agronegócio consideraram positivos os resultados do seminário. Este seminário está dando essa oportunidade de todos encontrarem a todos, conhecerem suas demandas e, principalmente, produzir um resultado que possa ser instrumento para o parlamento levar ao executivo, fazendo propostas para a melhoria do plano safra e adequação desse plano às necessidades do agronegócio. Basicamente, todos os temas de política agrícola a gente discute com a Frente Parlamentar. É um trabalho muito positivo, não só para a gente sentir se o que a gente está fazendo tem respaldo junto à frente, mas também para a frente indicar caminhos que a gente pode seguir do ponto de vista de governo. O debate sobre novos limites para a publicidade e propaganda no Brasil ganhou um espaço importante. O Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso, promoveu um seminário sobre o tema. A maioria dos participantes foi a favor de que novas leis ampliem o controle e aumentem a proteção aos direitos do consumidor.
o Ministério da Justiça apresentou sua maior preocupação no momento: as propagandas dirigidas às crianças e aquelas que vendem alimentos. Nesses ramos, a mudança dos costumes ou ainda o avanço da ciência e da tecnologia provocam a necessidade de criar novos limites em leis, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. E existem várias outras situações, como, por exemplo, a que era para preservação de saúde e segurança, e alguns públicos específicos que ganham um olhar especial com o passar dos anos: a mulher, o portador de necessidades especiais, o idoso, a criança. Esses grupos, eles precisam, obviamente, eles vêm tendo o olhar sobre eles sendo fortalecido. Existem realmente lacunas. E aí eu expresso a posição da Federação Nacional dos Jornalistas de que precisamos, sim, de complementar o que existe em termos de legislação. E vou me referir às crianças, mas também vou me referir às mulheres. As mulheres são vítimas diárias de um discurso publicitário machista que coloca a mulher como objeto de desejo do homem. O vice-presidente do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, fez questão de ressaltar: qualquer ajuste deve ser pontual. O mercado publicitário acredita que os consumidores estão satisfeitos com as regras atuais. Nós entendemos lá no CONAR que o quadro legal existente hoje, somado à autorregulamentação publicitária, tem garantido à população brasileira receber uma publicidade honesta, ética, séria, com veracidade e sem abusividade. Um consenso no debate. A autorregulamentação tem que funcionar. Por isso, é importante rever as regras e ajustar as competências dos órgãos fiscalizadores do mercado. O que nós não queremos e achamos que é contraproducente, até porque já temos uma boa autorregulamentação, é a mão pesada do Estado, porque sabemos que nem sempre ele é eficiente e nem sempre tem os objetivos de todas as partes devidamente contemplados. Pode ter um viés muito personalista do governante de plantão. Nós gostaríamos de evitar isso, por isso fizemos a autorregulamentação. Um grupo de deputados deve visitar até o fim do mês as regiões brasileiras mais atingidas pela epidemia do Zika vírus. No início do ano legislativo, uma comissão externa foi criada para debater o tema com parlamentares e especialistas da área de saúde. A comissão externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar as ações referentes à epidemia de Zika vírus e à microcefalia, realizou audiência pública para ouvir o doutor em epidemiologia e professor da Universidade Federal de Pelotas, César Gomes Vitória. De acordo com o especialista, há uma relação direta entre o Zika vírus e a microcefalia. Mas apesar dos 600 casos já confirmados, a incidência da microcefalia é baixa em relação ao número de nascimentos no Brasil, que foi de 3 milhões no último ano. A Câmara pode ajudar muito, ajudando a regulamentar as pesquisas sobre o assunto, dando a importância de termos mais estudos que acompanhem gestantes que foram infectadas pelo Zika, com acompanhamento prospectivo desde o início da gestação, para identificar realmente qual é o risco, porque, francamente, nós não sabemos qual é o risco. Nós achamos que não é muito alto, nós achamos que mesmo que a gestante tenha sofrido Zika, tenha sido infectada e tenha a doença, o risco de ter um recém-nascido com a microcefalia é baixo. César Gomes Vitória também afirmou que é preciso cautela na realização de tomografia em crianças para diagnóstico de microcefalia. De acordo com o epidemiologista, o perímetro encefálico para a identificação da microcefalia deve ser reconsiderado. Ainda vai sair uma nova recomendação do Ministério, muito em breve, baseada na recomendação da Organização Mundial de Saúde, e que preconiza que o exame de radiação, de tomografia, só seja realizado em crianças com cabeças bem menores, que abaixo de 31 centímetros mais ou menos, variando menino e menina também. O coordenador da comissão externa, deputado Osmar Terra, que é médico, disse que as audiências realizadas desde o início de fevereiro serviram de apoio para que os deputados possam começar o trabalho de campo. A comissão externa irá à Bahia e depois deve visitar a Paraíba, São Paulo e o Rio de Janeiro. Vamos buscar os lugares onde o problema está mais grave e o que está sendo feito para poder detectar os gargalos e o que a Câmara dos Deputados pode ajudar para melhorar esse quadro grave dessa epidemia no Brasil.
Integrantes da CPI dos fundos de pensão visitaram a usina Canabrava, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O grupo Canabrava de Bioenergia é investigado por suspeita de supervalorização das obras que receberam investimentos dos fundos de pensão. Há ainda acúmulo de dívidas trabalhistas e suspeita de desvio de recursos. Antes de começar a vistoria na usina Canabrava, o presidente da CPI, deputado Efraim Filho, e o relator, deputado Sérgio Souza, sobrevoaram outras usinas do mesmo grupo, que não estão em funcionamento. Uma delas é a Só Brasil. Agora, uma coisa que a gente descobriu quando chegou aqui, que essa outra usina, Só Brasil, que não funciona, ela recebeu dinheiro para ser adquirida, esse dinheiro desses fundos, mas por fora ela recebeu mais 75 milhões para ser reformada. Eles tiveram dinheiro dos aposentados, dos fundos de pensão, para comprar a usina Só Brasil, depois pegaram um dinheiro extra para financiar a reforma e até agora ela não funciona. Na usina Canabrava, os deputados foram recebidos pelos diretores técnicos. A empresa pertence ao Fundo de Investimento em Participações Bioenergia, que tem como cotistas 4 fundos de pensão: Postales dos Correios, Petros da Petrobras, Faceb da Companhia Energética de Brasília e Serpros do Serviço Federal de Processamento de Dados. Cerca de 700 milhões de reais já foram investidos no grupo Canabrava de Bioenergia desde 2008. A usina, que produz álcool e também exporta energia, está sem funcionar desde outubro do ano passado. E a CPI constatou que os investimentos dos fundos de pensão até agora não surtiram qualquer resultado. A CPI tenta mediar uma solução para salvar parte dos recursos investidos e também os empregos que as usinas geravam. Segundo os gestores da Canabrava, o capital investido pelos fundos de pensão deverá ter retorno somente em 2021. Na vistoria, os deputados constataram que a usina não tem condições de voltar a funcionar em breve, mesmo se tiver safra de cana e novos recursos. A capacidade de moagem desta usina chega em torno de 1,5 milhão de toneladas e moeu qualquer coisa em torno de 350 mil toneladas. Deixou uma dívida de 6 milhões de reais com os cortadores de cana e tem uma dívida com os fornecedores de cana. Então, como é que esta usina vai fazer os investimentos que colocou no seu plano de trabalho, no seu projeto, que era esta e mais 3 usinas? Uma delas nós sobrevoamos, está sucateada. A outra delas não sai do papel e uma terceira parece-me que nem no papel está. Segundo o deputado Sérgio Souza, o relatório da CPI dos fundos de pensão deve ficar pronto na primeira semana de abril. Desde o início de fevereiro, está em vigor em todo o país a lei que obriga as escolas a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying. Sancionada no ano passado pela Presidência da República, a legislação institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O termo bullying foi criado para designar violência física ou psicológica praticada por indivíduo ou grupo de indivíduos. Normalmente, o agressor tem superioridade de força física e se aproveita disso para infligir dor ou humilhação psicológica. Depois de anos de discussão, o Brasil também aderiu à luta contra essa prática. Já está em vigor a chamada Lei Anti-Bullying, que autoriza os governos federal, estaduais e municipais a criar ações de prevenção e solução do problema. O deputado Efraim Filho, que foi o relator do projeto de lei aqui na Câmara, diz que as agressões têm que ser levadas a sério. É preciso nós avançarmos em práticas positivas e proativas nas escolas, com assistência jurídica, assistência social, assistência psicológica aos jovens, às vítimas e até mesmo aos agressores. De acordo com a lei, 8 atos podem ser caracterizados como prática sistemática de bullying: ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos de apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilhérias. Também analisa
na lei menção ao cyberbullying, pelo qual são usados os instrumentos da internet. E é uma outra vertente, faz parte dos nossos dias atuais, né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, todas essas mídias sociais hoje modernas fazem com que a imagem do jovem também esteja muito exposta. E muitas vezes uma brincadeira de mau gosto acaba causando traumas psicológicos que são carregados para o resto da vida. A proposta, no entanto, não prevê punição aos agressores. O texto também estabelece que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática. O nível do bullying hoje no Brasil cresceu muito, exatamente pela falta de qualidade na educação. A educação no Brasil perdeu muito a qualidade. Então a meninada hoje já não respeita muito o professor, já não respeita nem dentro de casa mesmo, né, os pais. Então espero que com essa lei o governo implemente ações concretas, principalmente nas escolas públicas, para amenizar essa situação. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!